A paz do Senhor, amados irmãos, uma alegria estar aqui nesse evento abençoado, também promovido pelo Instituto Bíblico de Paulínia e pela nossa abençoada igreja aqui em Paulínia. Trago um abraço aqui para o pastor Edivaldo, do nosso pastor Paulo Freire, toda a nossa diretoria e para todos os irmãos de uma maneira geral. Um abraço também da nossa abençoada congregação do Jardim Nova Europa. Graças a Deus, minha gratidão ao pastor Sebastião, que carinhosamente nos convidou para que pudéssemos conversar com os irmãos, falando sobre esse tema tão relevante, a redenção e os métodos divinos. Porque o nosso Deus é um Deus que tem a sua presciência e também estabeleceu então métodos para que o seu plano fosse concretizado de maneira plena, completa, graças a Deus. Meus amados irmãos, eu quero que os irmãos abram a Bíblia no livro aos Hebreus. Veja, o escritor aos Hebreus, sabiamente, ele inicia essa carta falando sobre, de alguma maneira, métodos de Deus. Ele começa falando como que o Pai, a pessoa do Pai, e é por isso que a gente fala primeira, segunda e terceira pessoa. Isso que não é posição. Então as pessoas olham nessa ideia de primeira, segunda, terceira pessoa, imagina que é uma posição, né? Primeiro lugar o Pai. Eu acho que tem irmãos que assistem tanto Fórmula 1, que acham que é um pódio, né? Primeiro lugar, ouro é o Pai, né? Segundo lugar, o Filho, medalha de prata, né? Terceiro lugar, o Espírito Santo. Não existe isso, irmãos. Não existe essa percepção material que a gente, às vezes, pensa quando se fala de três pessoas. Primeira pessoa, o Pai. Segunda pessoa, o Filho. Terceira pessoa, a pessoa do Espírito Santo. Então, às vezes, a pessoa tem essa percepção. Não é isso, é maneira de atuação. Então, olha o que diz a carta aos Hebreus. Ele inicia falando sobre a atuação do Pai. Então, ele diz assim: havendo Deus, e aqui, se eu for falar de maneira parafraseada, ele está dizendo o Pai, né? Havendo o Pai antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, através do quê? Pelos profetas. A nós falou-nos nos últimos dias pelo Filho. Então, a atuação do Pai é num primeiro momento. Por isso, o Pai é a primeira pessoa, o Filho a segunda pessoa, porque o Pai não se fez carne. É o Filho que se faz carne. E hoje, com a volta do Senhor Jesus, ele envia outro, que ele fala outro Consolador, a palavra alos, outro ali é da mesma espécie. Então, o Espírito Santo, que está conosco, que nos inspira, o Espírito Santo é o Senhor e guia da igreja. Então é nessa perspectiva. Então o Pai falou aos pais, fala para nós agora através do Filho. Isso também é uma metodologia. Então o tema proposto pelos irmãos é a redenção e os métodos divinos. Há uma pluralidade aqui nessa ação. O que seria isso? É a maneira, a forma como Deus conduz a história da salvação. Porque existe hoje um pensamento humano chamado teísmo aberto, que pensa que Deus criou as pessoas e deixou elas à sua própria sorte. O agnosticismo pensa assim também. Não, Deus criou o homem, mas ele não fica intervindo na história humana. Isso é um erro. O Deus da Bíblia, ele intervém na sua história. Você que entrou aqui essa noite, Deus intervém na sua história, irmão. Mas existe 8 bilhões de seres humanos, de 6 a 8 bilhões. Como que Deus? Então, essa é uma característica de Deus. A minha limitação e a minha mente tem dificuldade de mensurar que um Deus possa atuar na minha vida, sendo que existe 8 bilhões de seres humanos. Mas o Deus que eu e você serve é o Deus Todo-Poderoso. E Ele intervém na sua e na minha história. Louvado seja o nome do Senhor.
Então, como Deus intervém na história da humanidade, na história da salvação, utilizando do quê? De métodos progressivos. Ele vai, olha, a própria doutrina da Trindade, ela está implícita no Antigo Testamento, torna-se explícita no Novo. Se você pegar os 31 primeiros versículos de Gênesis, já começa falando de um Deus que fala em uma pluralidade. Pode observar, o primeiro versículo da Bíblia, o primeiro, usa para Deus a palavra Elohim, que é plural de Elohá. Então você já vê a pluralidade na unidade no primeiro versículo da Bíblia. O primeiro, tá? Já está ali uma ideia de um único Deus eternamente subsistente em 3 pessoas. E depois você vai, façamos o homem, e adeçamos e confundamos as línguas dos homens. A maneira que o profeta Isaías fala da adoração, da doxologia, que é santo, santo, santo. Por que 3 santos? Porque não fala, se Deus é um só, não seria só santo? Mas é santo, santo, santo. Apocalipse é a mesma coisa, justo, justo, justo. Então a ideia das 3 pessoas. Mas isso é uma revelação progressiva. Foi paulatinamente, Deus foi revelando a sua essência, a sua glória. Então, Deus utiliza do quê? Métodos progressistas, aliás, progressivos e métodos pedagógicos e, obviamente, soberanos, né? Ele faz segundo a vontade dele. Qual o objetivo de Deus? Restaurar o ser humano. O texto áureo da nossa fé é João 3,16. O que diz João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Agora deixa eu te falar de maneira parafraseada. Porque o Pai amou você que entrou aqui nessa reunião, nessa terça-feira chuvosa, nesse dia 27 de janeiro. O Pai te amou de uma maneira tão ímpar, tão sui generis, tão especial, que deu o único da sua espécie, para que todo aquele que exercer fé em Jesus, eu gosto da palavra unigênito, que a palavra unigênito é uma palavra que veio do latim. A tradução que todo mundo faz em língua portuguesa, quando fala filho unigênito, é único gerado. Todo mundo diz isso. Mas a palavrinha grega é o ios monogenes. Monogenes vem de monos, um. E genes, gen. Sabe o que é gen na biologia? Onde estão as características hereditárias do indivíduo. Cor dos olhos, cor do cabelo, cor da pele. Em outras palavras, Jesus é o único que tem o DNA do Pai. É por isso que a igreja de Paulínia adora o Senhor Jesus. Porque Jesus é Deus de Deus. É palavra da palavra. É vida da vida. É luz da luz. É por isso que nós adoramos o Senhor Jesus. Porque é o único da espécie do Pai. Todo aquele que crer em Jesus não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a percepção do nosso texto áureo de João 3,16. Então, o objetivo de Deus é a salvação. Não é isso que Paulo escreve a Tito 2,11? Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Então, o objetivo é restaurar o gênero humano. E o primeiro conceito aqui é a ideia da redenção na Bíblia. A hora que nós iniciamos o culto, foi cantado um hino sobre a redenção. O que significa redenção? Libertação mediante resgate. É isso que é redenção. Deus, então, vai nos libertar, vai nos redimir. E é isso que está escrito em Marcos, capítulo 10, versículo 45. Olha só o que diz: pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então ele veio para comprar a nossa liberdade, para libertar-nos. E ele paga o preço, que é o preço da redenção. 1 Timóteo, Paulo, escrevendo ao seu filho da fé, capítulo 2, versículo 6, ele fala assim: o qual se entregou a si mesmo, como resgate por todos, para servir de testemunho ao seu próprio tempo. Graças a Deus.
Agora, Pedro, na sua primeira epístola, capítulo 1, versículos 18 e 19, diz assim: sabendo, ele parte do princípio, você tem que ter essa ciência, você tem que ter essa consciência, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, coisas vãs, passageiras, efêmeras, como prata, que é algo que tem valor econômico para a nossa sociedade, ouro, não foi com isso que você foi resgatado, mas pelo precioso sangue de Cristo. Glória a Deus. Isso é tão extraordinário, irmãos, porque eu pergunto para você que está aqui nessa noite, e é importante que você que está aqui nesse culto, que você tenha o desejo de se aprofundar nas Escrituras. E nós temos o nosso instituto aqui bíblico, que está, acho que com as matrículas abertas, não é, irmão? Faça sua matrícula. É importante você se aprofundar em temática como essa, porque tem gente que é meio sem noção, irmão. Ah, irmão, você vê, né? Você pergunta para a pessoa, você é salvo? Ela fala, veja bem, não é, irmão. Você é salvo? Veja, eu preciso. Não é salvo. Ele não entendeu o que significa soterologia. Não entendeu o que é salvação. O irmão é salvo? Irmão, veja, eu estou me esforçando. Não entendeu. Salvação, irmão, não é das suas obras. Esqueceu o que está escrito? Que Paulo fala em Efésios 2, 8 e 9. Pela graça sois salvos. Então não é pela sua obra. Não é? Então, como que eu sou salvo? Por que eu posso dizer sou salvo? Sou salvo pelo sacrifício de Jesus no Calvário. Então eu sou salvo por causa do resgate. Sou salvo porque Jesus me comprou com seu próprio sangue. Então você tem autoridade para dizer que é salvo pelos méritos de Cristo. Não é por você. Irmão, mas a Bíblia fala, se eu permanecer até o fim, seria sim, mas se o fim for agora? Porque tem gente que fala em fim, pescar fim, é daqui 60 anos. Não, se for agora o seu fim, você é salvo? Tem que estar. Por quê? Paulo diz claro. Porque o evangelho de Jesus é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. É isso, você é salvo pela graça. Você pode dizer, não, eu sou salvo, irmão, por causa do sangue de Jesus. Não é pelos seus méritos, não é pelas suas obras, não é pela sua capacidade religiosa, não, é pela graça. Então, ele fala, foi pelo precioso sangue de Jesus. Eu pergunto para os irmãos, você acha mesmo que Deus ia enviar o seu próprio filho como sendo o único remédio? Porque tiveram bons profetas. Os irmãos não gostam de Moisés aqui em Paulínia? Claro que gostam, não é? Pensa num homem extraordinário, não é? Falava face a face com Deus. Eu tenho o maior carinho por Moisés, irmão. Fico admirado como o homem mais manso da face da terra. Mas ele não pôde salvar ninguém. Aliás, ficou nervosinho, bateu na pedra, nem entrou na Terra Santa por causa disso. Deus mandou ele tocar na rocha para essa água, ele deu uma lambada, que você acha que saiu até faísca, eu acho. Já é achismo, né, irmão? Mas não entrou na Terra Santa. Ah, irmão, não tem outro profeta bom? Eu gosto do profeta Isaías, irmãos. Profecia de Isaías. Quando ele fala do servo sofredor, embora ele nem tenha noção do que estava falando, por causa da revelação progressista. Parece que ele está sentado ao pé do Monte Calvário, retratando o que está acontecendo com Jesus. Mas ele está falando uma profecia. E outros profetas, Ezequiel, ou os profetas menores, vão pegar Zacarias. Então, muitos profetas, mas não resolveram o nosso problema. Não tinha como resolver. João Batista. Jesus falou que não tem nenhum maior do que João Batista. Dos nascidos de mulher não tem. João Batista é o top. Com aquele batismo dele, não resolveu o problema. Precisou que Deus se fazer carne. O verbo se fez carne. Porque todos nós, pairava sobre nós uma terrível condenação. Por isso que é importante esse tema da redenção. Porque eu e você temos que ser mais gratos a Deus. A hora que acorda tem que glorificar a Deus, irmão. Você tem que glorificar a Deus pela oportunidade que Ele nos resgatou da nossa vã maneira de viver.
que nós recebemos por uma herança religiosa, cultural, dos nossos pais. Nós somos salvos pelo precioso sangue de Cristo, porque o Verbo se fez carne e morreu na cruz do Calvário para a minha justificação. Ele nos redimiu. Que maravilha, irmão. Só por isso, nós não temos nenhum motivo além desse, de agradecermos a Deus por tão grande salvação. Às vezes a gente se perde com coisas tão pequenas, né, irmão? O irmão não me deu. Aqui não tem em Paulínia, mas tem irmão lá em Campinas que fica nervosinho porque a gente não olhou para ele e não deu a paz do Senhor. Eu nem vi, irmão, eu sou míope. Mas, o pastor não me abraçou. Olha que fraquezinha. Não, irmão, nós temos motivos para agradecer a Deus. Jesus é o nosso Salvador, o sangue dele nos purifica de todo pecado. Temos que ser gratos pela redenção. Então eu tenho que saber, isso é que me faz com que eu tenha uma visão cristocêntrica, seja um crente firme, porque eu sei que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata e ouro que eu fui resgatado, mas pelo precioso sangue de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. A quem Jesus pagou a nossa redenção? Porque aqui entra a questão da doutrina da Trindade de novo. Jesus pagou a nossa redenção para quem? Porque eu já vi irmão falando que Jesus pagou a redenção para o diabo. Que é isso, irmão? Que conversa é essa? A quem Cristo pagou o resgate? Vamos ver o que a Bíblia... O que a Bíblia que responde? A Bíblia responde. Jesus pagou o resgate para o Pai. Está em Efésios 5:2. Andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Jesus nos comprou. Jesus pagou preço. Olha o plano de Deus, olha a metodologia. Ah, pastor, não entra na minha cabeça, porque tem gente, irmão, que sabe, eu fico admirado. A pessoa que fala para mim, ai pastor, não posso crer na Trindade, porque a palavra Trindade não está na Bíblia. Uma testemunha de Jeová falou isso para mim. Falou, sabe por que eu não acredito em Trindade? Porque a Trindade está na Bíblia. Eu falei, bom, então você acha que você não crê também em Salão do Reino da Testemunha de Jeová? Porque isso também não está na Bíblia. O senhor já leu o Salão do Reino na Bíblia? Então não é porque não está na Bíblia que não existe, irmão. Existe. Você sabia que a palavra Bíblia não está na Bíblia? Está sim, irmão, está na capa. Não, mas foi a sociedade bíblica que pôs, irmão. A palavra Bíblia não está na Bíblia. E por que nós cremos na Bíblia? Porque é uma palavra teológica que sintetiza a ideia de livros. Conjunto de livros, Bíblia. 3 pessoas em unidade divina, Trindade. Mas tem gente que fala, não posso crer porque a palavra não está na Bíblia. Tem tanta palavra que a gente crê e não está na Bíblia. Quer ver? Todos aqui crêem que Deus é onipresente. Amém, irmãos? Só que a palavra onipresente não tem na Bíblia. Todo mundo aqui crê que Deus é onisciente. Amém, irmãos? Só que a palavra onisciente não tem na Bíblia. A palavra onipotente tem, o Salmo 91. A sombra do onipotente descansará. Mas essas duas são atributos exclusivos de Deus. Só Deus tem esses atributos. No entanto, essas palavras não estão na Bíblia. A palavra teocracia, isso tudo a gente aprende na escola teológica. É uma palavra que não tem na Bíblia. Significa o quê? Governo de Deus. Então não é porque a palavra não está na Bíblia, é que a doutrina não está. Onipresença é estar presente em todos os locais. Jesus falou, onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ele estaria presente. Ele é onipresente. Mas a palavra não está na Bíblia. Não está a palavra, está o conceito. Então se pega o conceito e dá um nome para aquele conceito. Se é estar presente em todos os locais significa onipresença, é o conceito. Sintetizo a ideia. Assim também é a síntese da palavra Trindade. Então o Senhor Jesus ofereceu a Deus o sacrifício. E aí vem João 3,16, que eu já falei com os irmãos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Isso é importante você entender esse versículo. Porque esse versículo fez com que a sociedade ocidental desenvolvesse os direitos humanos, por exemplo. Direitos humanos nasce na percepção de uma sociedade influenciada diretamente pelo cristianismo. Qual é a marca registrada da fé cristã?
amor. É amor. Aí o amor faz com que eu respeite os outros. Mesmo se eu discorde do outro, eu respeito. Por causa do amor. Agora, olha a marca registrada da religião judaica, que é uma religião revelada. Unidade. Deuteronômio 6,4. Ouve Israel, o Senhor Deus é o único Deus. Então, para eles, o que vale é a unidade de Deus. E o Islã? O Islã é a palavra força, poder. Por isso que eles gritam, Allah Akbar, Deus é grande. E dá no que dá naquelas sociedades extremamente violentas. Olha só o que ocorreu no Irã recentemente. Milhares de pessoas sendo massacradas, porque a ideia... Então, a sua crença influencia na sua política, no seu cotidiano, na maneira que você vê as coisas. A tua fé influencia profundamente. Quer ver? Toda sociedade que não crê no Deus verdadeiro, ela tem um problema. Como era o mundo pagão? As pessoas acreditavam em divindades. Quem eram essas divindades? Elas tinham os vícios humanos. Então, se você vê a história dos Zeus, de Hércules, de Atena, eles têm vícios. O Zeus comete adultério. O Deus dele comete adultério, irmão. É vingativo. Sabe o que acontece com o povo? Fica igualzinho. Porque a índole da sua divindade reflete na sua índole. Agora, qual é a índole do Deus que você serve? Sede santos, porque eu sou santo. Por isso que a igreja é santa. Por isso que nós vivemos uma vida de retidão. Porque a índole do nosso Deus reflete também no nosso caráter. Então é importante nós entendermos essa percepção bíblica. Porque Deus amou o mundo. Então o amor é a marca registrada da nossa fé. Isso gera o quê? Tolerância, paciência, domínio próprio. E Paulo fala isso em 1 Coríntios 13. Tem que amar, irmão. Senão você vai ser que nem um sino que toca, mas não tem sentido nenhum. Tá? O amor. Aí essa é a base da nossa fé. E João, e nos evangelhos também, mas especialmente nas epístolas, mas as epístolas joaninas trabalham muito essa ideia que você tem que amar. Louvado seja o nome do Senhor. Então, se a doutrina ortodoxa da Trindade for negada, Cristo teria pago o resgate para quem? Olha o problema. Então, é muito importante você entender as funções do Pai, do Filho e do Espírito Santo no método da redenção. Então, a Bíblia responde, foi a Deus Pai que Cristo pagou o resgate em oferta e sacrifício pacífico. Mas no sentido bíblico, nós estamos vendo aqui, metodologia. No sentido bíblico, redenção é o equivalente ao quê? A libertação do pecado. Isso é redenção. Você foi comprado do quê? Da vã maneira de viver. Você foi liberto, você deixou de ser escravo do pecado. Pastor, então eu não peco mais? Não, você continua pecando, você tem a natureza pecaminosa. O profeta Isaías diz que da planta do seu pé até a ponta do seu cabelo, tudo está em pecado. Nós somos envolvidos pela mácula do pecado. Isso você lê em Romanos 5. Romanos capítulo 5, Paulo fala do pecado original, que é aquele pecado que a gente herda. Todo ser humano é assim. A exceção é Jesus. Porque o que aconteceu com Jesus? Ele foi gerado por obra e graça do Espírito Santo, ele foi concebido pelo Espírito Santo e pela Virgem Maria. Então interrompeu aquele modelo natural. Recentemente um católico falou assim para mim: vocês aí na igreja ficam falando que o sangue de Jesus tem poder? Então o sangue de Maria tem também, porque Jesus se alimentou do cordão umbilical de Maria. Então se o sangue de Jesus tem poder, eu falei, então, aí que você não entendeu a concepção. Maria não foi concebida por obra e graça do Espírito Santo. Não. Jesus foi concebido, é aí que está a diferença. Mesmo ele se alimentando do cordão umbilical de Maria, o sangue de Maria não tem poder e o de Jesus tem. Por quê? Por causa da concepção. Ele foi concebido por obra e graça do Espírito Santo e da Virgem Maria. Isso não ocorreu com Maria. Ela nasceu naturalmente como qualquer um de nós nascemos. Mas o que é esse pecado original? Essa tendência que nós temos para fazer o errado, sabe essa tendência? Mesmo sabendo o certo. E todos nós somos assim. Eu sou pai de 2 meninas, e quando as minhas menininhas eram menores, eu sempre gostava de fazer
Naquela época não tinha essas tecnologias, né? Então a gente fazia na cartolina os temas principais da escola bíblica dominical, com giz de cera, né? Então eu deixava na minha sala e eu ficava lá ajoelhado escrevendo, né, para os temas da lição bíblica. E depois eu ia sair para alguma coisa, aí minha menininha lá fazia aquela bagunça, a menorzinha, né? A outra estava na escola, só tinha eu e ela. Incrivelmente eu chegava e falava assim: Laila, quem foi que fez essa bagunça? Ela falava: foi a Tata, pai. Aí mente, irmão. Como pode uma criança mentir? Quem que ensinou ela a mentir? Não foi o demônio, irmão. Falou: o inimigo está furioso. Para de bobagem, irmão. O irmão lá com o bebezinho berrando na igreja. Lógico, a criança não aguenta ouvir esse som. Extremamente sensível ouvido. Aí a criança começou a gritar: irmão, o inimigo está furioso. Eu falei: não, irmão, só você que está furioso. O inimigo não, porque a criança não aguenta o som, irmão. E a minha menininha mentiu. Quem que ensinou ela a mentir? Isso chama-se pecado original, essa tendência que nós temos, para fazer coisas erradas. Paulo até fala, né, o bem que eu quero eu não faço, e o mal que eu não quero, esse sim, miserável homem que sou. Então nós temos essa tendência, muito bem. Mas depois que você aceita o Senhor Jesus como seu Salvador pessoal, você não é mais escravo do pecado. Não significa que você não peca, não é isso. Significa que você não é mais escravo do pecado. E se você pecar, você pede perdão. Imediatamente. Porque você não tem mais prazer no pecado. O ímpio gosta de pecar. Ele quer adulterar. Ele quer mentir. Ele quer enganar. Ele tem prazer no pecado. O crente não. O crente foi liberto do pecado, não tem mais prazer nessas coisas e quer viver uma vida santa para a honra e glória do nome do Senhor. Então, embora nós venhamos a pecar, agora uma boa notícia: filhinhos, não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado. Oh, coisa boa, né, irmão? Ter um advogado, Jesus Cristo. Ele está advogando a nossa causa, porque Ele sabe que nós não temos prazer no pecado. Então a redenção é a libertação do pecado. Efésios capítulo 1, versículo 7. Olha só o que diz: nele temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Louvado seja o nome do Senhor. O sentido bíblico de redenção não é só libertação do pecado, mas é também reconciliação. Reconciliar-se com quem? Com Deus. Olha o que diz Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 3, versículo 24. Sendo justificados gratuitamente. Por que ele insiste tanto na percepção da graça? Porque eu e você temos um defeitinho. A gente quer fazer uma obrinha, irmão, para sentir bem a consciência da gente. Quer fazer uma obrinha para ser salvo de todo jeito? Quer fazer, irmão. Só que as obras podem ser feitas desde que você tenha consciência que você já é salvo. Então, quem é salvo faz boas obras, não para ser salvo, mas porque é salvo. Então, quem é salvo produz boas obras. Mas ele sabe que aquelas boas obras não é para salvo, só porque ele já é salvo. Se você já é salvo, então eu fico admirado com os irmãos, porque os irmãos já são salvos. Então por que estão fazendo boas obras? É o fruto da sua salvação. Uma vez eu estava lá na igreja sede de Campinas, na hora da aula, e uma irmã chegou e falou: pastor, eu admiro tanto as testemunhas de Jeová. Falou para mim isso. Falei: irmã, por quê? Porque elas saem de manhã cedo, elas saem entregando lá o material dela, vendendo. O que o senhor acha, pastor? Eu falei: eu não admiro não. Falei: não. Não, mas elas fazem um trabalho bonito. Eu falei: não admiro. Sabe por que eu não admiro? Porque elas fazem aquilo para serem salvas. Porque se elas não venderem aquelas cotas, elas são servas más, e Jeová vai dar jeito nisso. Então elas não fazem aquilo espontaneamente. Há um terror psicológico que obriga elas a fazerem aquilo para serem dignas de salvação. Falei: agora, irmã, eu admiro a senhora, porque a senhora já é salva. No entanto, está cedo aqui, preparando a sala de aula para ensinar as criancinhas. Aí eu admiro. Então, está vendo a diferença? Chama altruísmo isso. Você já é salvo, irmão, mas você vem ajudar, trabalhar, porque você tem prazer nas coisas de Deus.
Porque você entendeu o que é salvação pela graça. Então, e tem que ficar claro, e Paulo faz essa ênfase, ó, sendo justificados gratuitamente, por graça. O que significa graça? Favor imerecido. Deus olhou para você e, olha, ele fez isso antes da fundação do mundo, viu? Pensa que Deus pegou você de surpresa. A irmã que falou para mim, ai pastor, eu acho que Deus ficou muito decepcionado quando Adão pecou. Eu falei, que Deus que é que a senhora está se referindo? Falei, não é o da Bíblia. Não, o meu Deus. Eu falei, então é o seu, não é o da Bíblia. Porque o da Bíblia diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Deus não foi pego de surpresa em momento algum. Ele ama você e tinha um plano de redenção. Glória a Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante o quê? A redenção. Olha a palavra redenção aqui. Que há em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, eu volto para o meu Deus com alegria. Mas a redenção também tem a ver com restauração espiritual. Então, além da libertação do pecado, além da reconciliação, redenção tem a ver com restauração espiritual. Vamos ler o que Pedro diz na sua primeira carta, capítulo 1, versículos 18 a 19. Sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prato ou ouro, que vocês foram resgatados, olha a palavra resgate, da vida inútil que seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Glória a Deus. Então, quando eu recebo o novo nascimento, eu sou restaurado espiritualmente, e aí a minha alma tem sede de Deus, de adorar, de bendizer. Eu passo a orar, né, a buscar mais a presença de Deus. E essa redenção gera a vida eterna em Cristo. Colossenses capítulo 1, versículos 13 a 14. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou. Olha que bonito. Ele tirou você do lamaçal do pecado. Ele tirou você da escravidão a espíritos enganadores. Tirou você e te transportou. Glória a Deus. Transportou para onde? Para o reino do seu Filho amado, em que temos a redenção, a remissão, a vida eterna. Jesus diz no Evangelho de João, capítulo 6, quem come do meu corpo e bebe do meu sangue, tem a vida eterna. Não vai ter, não. Não terá. Tem a vida eterna. Já tem. Tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Glória a Deus. Todas as vezes que eu preciso ir fazer um culto fúnebre, eu não perco a oportunidade de olhar e falar, olha, nosso irmão partiu, está com Cristo. Mas paira sobre o corpo dele uma palavra profética. Vai ressuscitar. Louvado seja o nome do Senhor. Que a promessa de Jesus tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Claro que quando Jesus fala, quem come do meu corpo, ele ainda não tinha derramado o sangue dele na cruz. Quando ele fala isso, ele não tinha sido crucificado. Então não pode ser literal o que ele esteja falando. Ele está falando de símbolo, né? Porque ele não tinha ainda sido crucificado. Ele falou, quem come do meu corpo, mas ele não tinha ainda sido crucificado. E quem bebe do meu sangue, ele ainda não tinha derramado o sangue dele. Então, claro que ele está falando de maneira simbólica, que o pão e o sangue são símbolos do seu corpo e do seu sangue. Pela fé, então, eu participo da comunhão. Mas é importante nós entendermos isso, porque existem igrejas evangélicas que defendem a transubstanciação, sem perceber, dizendo o quê? Ó, irmão, come aí, esse é o corpo de Jesus, come o corpo de Jesus agora. Irmão, é o símbolo, irmão. Aí Lutero chegou e falou, não é o corpo de Jesus literal. A transubstanciação, o que é a transubstanciação? O pão, a partir da oração, literalmente vira o corpo. Muda de substância, transubstanciação. A substância pão vira a substância corpo. O catolicismo crê nisso. Tem católico que nem morde a hóstia, porque acha que vai sair sangue. Deixa derreter na língua. Porque ele crê que depois que o sacerdote consagra o pão
transubstancia, muda de substância. O pão vira literalmente o corpo. O Lutero, em 1517, a partir dessa data da reforma, ele vai dizer o seguinte: olha, não é bem assim, né? Depois da oração, Jesus está também no pão, mas não é só pão. Aí ele criou a doutrina da consubstanciação. Ou seja, o pão é pão, não muda de substância, mas o corpo de Jesus está ali também. Ficou meio estranho. Aí veio o Zwinglio, da Suíça. Pastor, falou: não, irmão. O pão é pão, irmão, não muda de substância. Pão é pão. Você pode pegar, comer, é pão, a mesma coisa. Mas depois da oração pela fé, é o símbolo do corpo de Jesus. É o símbolo. Então nós temos todo o respeito. Mas não podemos fazer a idolatria que alguns fazem. Achando que depois que ora por aquele pão, tem que enterrar, porque tem que enterrar o corpo de Jesus. É isso que a congregação cristã no Brasil faz. Por isso que ela tem aquele jardinzinho na frente dela, porque ali está o túmulo de Jesus. Vocês sabiam disso? Depois de toda a Santa Ceia, que é uma única vez ao ano que eles fazem, ou que sobra, como eles acham que é literalmente o corpo de Jesus, eles vão sepultar o corpo de Jesus lá. Pelo amor de Deus, irmão, que história é essa? Pois é, essa é a situação de alguém que não estuda a Bíblia. Graças a Deus que a nossa igreja tem uma escola teológica. Então faça a sua matrícula, vem estudar teologia, irmão, para você não ser enganado. Então Deus dá oportunidade para nós crescermos na graça, mas no conhecimento também. E esses assuntos a gente aprende no banco da escola teológica. Ainda mais uma escola teológica que é confessional. Graças a Deus. Então Ele nos dá a vida eterna. Então a redenção é uma obra exclusiva de Deus, irmão. É obra de Deus. Ah, irmão, mas não entra na minha cabeça. Irmão, eu vou ler uma coisa aqui para você, porque Paulo resolveu falar sobre os judeus. Aí Paulo começou a falar o seguinte, no capítulo 9 de Romanos, ele vai falar sobre Israel no Antigo Testamento, ou seja, Israel no passado. Aí ele vai para o capítulo 10 e fala de Israel no presente. Aí ele vai no capítulo 11 e fala de Israel no futuro. Então olha só, 9 ele fala do passado, 10 ele fala do presente, 11 ele fala do futuro. E aí, irmão, a hora que ele termina de falar, é tão complexo o que ele falou, porque você começa a ler, você fala: mas o povo teve que rejeitar, para outro aceitar, aí teve que ser... Fica tão complexo, que acho que ele deve ter pensado assim: será que todo mundo está entendendo o que eu estou falando? Mas olha como ele fecha. Olha só o hino que ele fecha o capítulo 11, depois de dar todas as explicações. Vamos ler? Capítulo 11 de Romanos. Ele fala assim, no finalzinho, né? Vamos para o versículo de número 33. Olha as palavras de Paulo. Depois que ele falou do Israel no passado, Israel no presente, Israel no futuro. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Você precisa entender melhor essa palavrinha, ó. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Ó, irmão, essa sua cabecinha maculada por pecado, você acha que vai entender tudo? É muita simplicidade, né, irmão? Não entra na minha cabeça. Muita coisa não entra na sua cabeça. Agora, o que eu me admiro é a pessoa falar: não aceito a doutrina da Trindade porque não entra na minha cabeça, é irracional. Mas aceita Abraão com 100 anos e Sara com 90 tem um bebezinho. É lógico isso, né, irmão? Está cheio de anciãos de 100 anos no hospital de Paulínia e de mulheres com 90 anos com um bebezinho recém-nascido, né, irmãs? Está cheio aqui em Paulínia, né? Quer dizer, é normal cair pão do céu, irmão? Já caiu pão na sua cabeça? Só se você estiver passando perto de uma padaria e tiver dois brigando lá. Você já caiu maná, cair do céu. Isso é racional? O grande peixe engolir Jonas, é racional isso, irmãos? Porque a Bíblia não fala baleia, a gente fala baleia. Mas no hebraico está dag gadol, grande peixe. A irmã lá, né, do dentista, ela com a boca toda inchada, aquele dentão ardendo. E ela entrou no dentista, né? Mas a irmãzinha, aquela roupinha, né? O dentista viu e falou: ela é crente, vou brincar com ela. Ô, irmã, a senhora acredita mesmo que o grande peixe engoliu Jonas? Ela falou: doutor,
com a dor que está aqui na minha boca. Se tivesse ao contrário, se Jonas tivesse engolido o grande peixe, eu acreditava também. Tanta dor que ela estava, né, tadinha? Mas são irracionalidades. Mas eu creio que Abraão com 100 anos e Sara com 90 tiveram um bebezinho. Porque eu creio no Deus do impossível. Eu creio no Deus do sobrenatural. Eu creio que Deus pode te curar agora, minha irmã, em nome de Jesus. Porque eu creio no Deus do sobrenatural. Não há barreira para o Deus que eu e você servimos. Esse é o Deus que mandou maná para alimentar a população do deserto, porque o nosso Deus é o Deus provedor. Ele repreendeu-se em Jonas. Jonas tinha um problema ideológico, político, como um monte de gente tem hoje. Tem gente hoje, irmão, aqui não tem, mas em Campinas, irmão, eu precisei chamar a atenção de um obreiro. Não vinha no culto de oração, pastor, mas foi acampar lá no exército. Quer dizer que para acampar no exército você vai, né? Você tem fé para ir lá, né? Mas para vir buscar a presença de Deus, o batismo com o Espírito Santo, você não vem. Que é isso, irmão? Jonas era assim, era um problema ideológico. Sabe por que ele não queria pregar para os assírios? Porque os assírios eram um império que estava dominando o mundo antigo. Ele sabia que os assírios iam dominar Israel. Por causa de nacionalismo. Nacionalismo é uma bobeira, irmão. Eu sou brasileiro, eu amo o Brasil, oro pelo Brasil, mas eu sou professor de história. Eu sei como foi a formação do povo do Brasil. Para começar, irmão, sabe o que é brasileiro? Cortador de pau-brasil. Não tem o pedreiro? Tem o brasileiro, corta pau Brasil. Aí virou nacionalidade. Hoje eu sou brasileiro. Tem gente que briga por causa dessa bobagem de nacionalismo. Pare, irmão. Para com essa história. Foi a partir de 1822 que nós viramos brasileiro. E o que você era antes? Português nascido na América. Ou índio, ou sei lá o quê. Mas você não era nada. Aí a partir de 1822, independência ou morte, agora eu sou brasileiro. Aleluia. Olha que fraqueza. Irmão, ore pelo Brasil, está tudo bem, mas cuidado. Para você não ser manipulado por ideologias da carne. Que vai fazer você blasfemiar. Ficar aí, famílias divididas por causa de ideologia, isso é um absurdo. Quem é que quer dividir famílias? Quem é que quer dividir casais? Quem é que quer dividir irmãos? Satanás, que veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para que tenhais vida, e vida em abundância. Então eu amo o meu país, eu oro pelo meu país. Mas calma, viu, irmão? Eu sou cidadão do céu. Não sou só cidadão daqui, não. Então, cuidado. A redenção foi Deus, irmão. As pessoas ficam pensando que, não, agora vai mudar tudo. Não vai nada, irmão. Pecado. O problema do ser humano é o pecado. Não adianta, irmão. E a redenção é a obra exclusiva de Cristo. Isso não significa que eu vou desanimar. Então não vai estudar mais. Para de bobagem, irmão. Vai estudar sim. Vamos para a escola teológica, vamos trabalhar, vamos fazer o melhor. Mas eu sei que quem faz a obra é Jesus. Tem que ficar claro isso para mim. Não se apegue em experiências humanas, porque são efêmeras, passageiras e decepcionantes. Mas a boa notícia é o que está escrito na palavra de Deus. Olhando para Jesus, o autor e o consumador da fé. Amém, irmãos? Então a redenção é obra exclusiva de Deus consumada em Cristo. Vamos para os métodos, que eu defini o que? Redenção. O que são os métodos divinos? Os métodos divinos são as formas pelas quais Deus age ao longo da história, para conduzir o homem ao quê? A salvação. Eles não são aleatórios. A gente que às vezes faz essas coisas, vamos fazer, quem sabe dá certo. Com Deus não é assim não, irmão. Imagina que Deus fala, vamos ver se quem sabe esse irmão vai ser salvo. Não, não, não. Com Deus as coisas não são assim não, irmão. A gente que faz essas coisas, Deus não. Tá? Deus segue um plano, o plano dele, o plano soberano. E quais são os principais métodos na história? A revelação progressiva, que Deus vai revelando paulatinamente, fala como a luz da aurora, né? Que vai brilhando, brilhando até ser o dia perfeito. Então Deus não revelou tudo de uma vez. Começou, eu vou dar um exemplo. Lei, profetas, evangelho até chegar à igreja. Então há uma lógica.
E Hebreus foi o título foi o texto que eu li logo que nós iniciamos essa palestra. Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2. Antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras. Acho lindo isso, né? É a multiforme obra de operação de Deus. Eu quero que os irmãos me entendam, mas Deus não é metodista. No bom sentido de método, tá? Não é de igreja, tá? Deus não é metodista, irmão. Não tem, ele trabalha de muitas maneiras. É a multiforme graça de Deus. Então não dá para aquele irmão chinês chegar e falar assim: eu queria ser batizado com o Espírito Santo, eu queria ser batizado com o Espírito Santo, mas não era. Ia lá na frente, orava, não adiantava, não era. Aí um dia, irmão, eu peguei a minha bicicleta, estava andando no meio do campo, Jesus me batizou com o Espírito Santo. Você quer receber o batismo do Espírito Santo? Compra uma bicicleta, vai andando que você vai ser batizado. Para, irmão, uma experiência pessoal. Foi o caso dele. Não tem irmãs que está lá lavando a roupa e é batizado com o Espírito Santo? Tem irmãos que está dormindo, sonhando, acorda falando línguas estranhas. Deus trabalha de muito. Deixa eu te contar uma coisa, vocês sabiam que Jesus está salvando no Irã de maneira extraordinária, através de sonhos e visões? O Irã é onde o cristianismo mais está crescendo no Oriente Médio, porque Jesus tem aparecido para eles lá. A gente não pode ir, Jesus vai. Glória a Deus. Então, não tem uma regra. Por isso que o nosso testemunho precisa ser cuidadoso, né? A pessoa tem uma experiência, acha que todo mundo vai ter. Não, irmão, Deus opera de muitas maneiras. A sua experiência pode me edificar, mas não é uma doutrina, não é uma regra, é uma experiência. Então, Deus fala de muitas maneiras. Falou aos pais, pelos profetas, mas nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Então, há os principais métodos. A lei. Deus deu a lei. Agora eu pergunto para os irmãos, e antes da lei? Como é que ficou a turma antes da lei? Abraão, Isaac, Jacó, os 12 patriarcas. Não tinha lei. José. Sabe por que eu admiro a história de José? Porque não tinha lei que dizia não adulterarás. Não tinha. Então por que José foi fiel? José no Egito, aquela mulher lá do Potifar, ficou lá tentando ele. Ele era escravo, tinha 17 anos, estava longe da família. Tudo conspirou para José pecar. Não tinha lei. Não tinha uma lei que falava não adulterarás. Não tinha. Então, tudo. Ele podia pensar, bom, já que meus irmãos me venderam para o Egito, já que eu não falo mais nada, então, não estou nem aí, vou desviar, né? Ele poderia ter pensado tudo isso, porque tudo conspirou para ele pecar. Por que José não pecou, irmão? Temor de Deus. Não precisa ter lei. Não precisa ter um irmão 24 horas olhando para você acertar na vida. Quando você está sozinho, fora de hora, na frente do seu computador. Quando você está aí com esse seu celular, não precisa ninguém estar vigiando. Você precisa ter temor de Deus. Porque é o temor de Deus que glorifica a Deus. Porque, irmão, ser crente aqui, com todo mundo está glorificando, que maravilha, né? Aqui está tudo bem, né? Eu quero ver a hora que você estiver sozinho, lá fora, lá na universidade, lá no trabalho, lá que o nome de Deus pode ser santificado através do seu testemunho. Temor de Deus. Então, nós estamos falando da lei, mas a lei foi dada a Moisés, no Monte Sinai. Mas e Paulo fala isso, né? Romanos 4. Abraão foi justificado pela fé, porque não tinha lei, não tinha circuncisão. Não foi a circuncisão. Hoje, sabe qual é o selo da fé judaica? É a circuncisão. Quem não é circuncidado é incircunciso. Não faz parte da aliança abraâmica. Hoje, no judaísmo, o elemento mais importante do judaísmo hoje é a circuncisão. Tem que ser circuncidado. Mas Abraão, sabe quantos anos Abraão foi circuncidado? 99 anos. Está em Gênesis 17. Quando Abraão morava lá em Ur dos Caldeus, sabe por que ele foi justificado? Porque ele teve fé na palavra de Deus. E é isso que Paulo fala em Romanos capítulo 4. Mas a lei veio. A lei veio para o quê? Para apontar o pecado. Para mostrar, é como o médico diagnostica você, faz o diagnóstico. Olha, você tem essa enfermidade. A lei veio com esse objetivo. A lei revelou então o quê? O pecado, a doença, a enfermidade. A lei também mostrou que é a santidade de Deus.
e a necessidade de um Salvador. Isso a lei fez, por isso serviu como aio, ponte. Ela faz esses apontamentos. Você precisa de um Salvador. Gálatas capítulo 3, versículo 24. De maneira que a lei se tornou o nosso guardião, mas com que objetivo? Nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos o quê? Justificados pela fé. A lei é pura obras, né? Você sabe, né? O judaísmo, ele trabalha com 612 preceitos. Segundo o judaísmo da época de Cristo, 365 preceitos eram preceitos negativos, que tinham a ver com não faça. E os outros 264 eram positivos. Eles diziam que os 264 eram equivalentes aos órgãos do corpo humano. Mas daquela época, né? Não de hoje. E o 365 dias seria dias mesmo, do calendário lunar. Então eles acreditavam nisso. Mas aí você vai observando que, de novo, a progressividade. Sabe como Jesus resumiu toda os 612? Porque não é à toa que é um escriba que pergunta. Por que você acha que foi um escriba que perguntou? Era uma pessoa interessada. Ele queria saber, olha, são 612 preceitos, mas qual é o mais importante? Eu quero saber qual é o mais importante. Jesus, eu vou te falar qual é o mais importante. Adorarás a Deus de toda a sua força, seu entendimento, seu coração, tudo. E aí Jesus ensinou o segundo ainda, né? E ao seu próximo. Ou seja, relação vertical, Deus, e horizontal, próximo. É o resumo da lei. Então, a lei veio com objetivo, tinha um motivo. Ou seja, encaminhar-nos para a fé em Cristo. Sacrifícios. Outra coisa importante, a ideia dos sacrifícios. Todo aquele sacrifício. Porque tem gente que fala, irmão, a minha filha, tadinha, a Yasmin, ela estava lendo a Bíblia, aí chegou naquele negócio de bacia de Levítico. Tantas bacias para tribo tal, bacia. Fala, pai, não aguento mais, muita bacia. Ela não aguentava mais ler a Bíblia, tanta bacia que fala, bacia de... Mas não pensa que aquilo lá está de graça. Ele fala, eu não sei porque fala tanta bacia, tanto isso. Tudo tem um apontamento para Cristo. É bom que você leia o Pentateuco com o livro de Hebreus. É bom que você faça essa leitura. Porque tudo tem um significado, não está de graça. Aponta para Cristo. Hebreus 9, 22. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue. E sem derramamento de sangue não há, olha a palavra aí, remissão. Então não é que está ali, irmão, nem sei porque tem esse versículo. Você não sabe? Que simplicidade, né, irmão? Que simplicidade. Eu brinco com os irmãos, que fraqueza, né? Precisa entrar na escola teológica, hein? Precisa fazer a matrícula para estudar, irmão. E é uma bênção você poder estudar de maneira sistemática. A encarnação. A encarnação se deu só quando Jesus se fez carne. Então você tem toda aquela legislação, até que Deus envia o seu único filho, que é Jesus. Por que vocês acham que nós cristãos celebramos o Natal? Ah, irmão, mas disseram que não era dia 25. Tem um monte de gente que... Mas quem não gosta de Natal ou é comunista, ou é ateu, ou é cristão mal informado. Porque se existe uma coisa gloriosa, é a encarnação. O que é Natal? É o nascimento do Filho de Deus. O Verbo se fez carne, pelo amor de Deus, irmão. Se o Verbo não fizesse carne, não tinha redenção. A encarnação é fundamental na nossa fé. Sabe o que aconteceu? Os anjos glorificaram. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para a humanidade. Um coral celestial glorificou a Deus, porque o Verbo se fez carne. Os pastores se alegraram. Os magos se alegraram. Maria se alegrou. E tem crente hoje que está triste por causa do Natal. Olha que fraquezinha. Que é isso, irmão? Ah, irmão, mas é porque... Esquece, irmão. Tem irmão, olha, tem irmão que foi registrado depois de 1 ano. Ele fica até feliz, porque ele acha que está mais novo. Olha que fraquezinha. Não importa a data, o importante é que você adore a Deus. Deus entrou na história do homem. A Bíblia diz, Emanuel, Deus se fez carne. A encarnação é fundamental para a nossa fé. E outro, irmão, o apóstolo João diz claramente, você tem que declarar que Jesus Cristo vem em carne.
A encarnação do Verbo. Deus entra na história humana. Então vamos lá, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, 2 e 3. Olha só, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. E o que diz o versículo de número 14? E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Glória a Deus. Então é motivo de júbilo, de alegria. A encarnação do Verbo expressa o grande amor de Deus. Deus visitou seres humanos. Agora vamos ver o que Paulo fala aos Colossenses, capítulo 2, versículos 26 e 27. Paulo chama de mistério. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifestado aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é quem? Cristo em vós, esperança da glória. Graças a Deus. Se ele está falando da encarnação, que é o mistério. Mateus 1, 23, eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e será chamado pelo nome Emanuel. Traduzido, Deus conosco, que é a profecia de Isaías, capítulo 7, 14. Irmão, eu já vi tanta coisa no YouTube, falando, não, a palavra virgem não é virgem. Vocês estão tudo enganados. Lá no hebraico, de fato, no hebraico não é, a palavra virgem na língua hebraica é bitulá. E normalmente é usada essa palavra quando a mulher já é um pouco mais velha. Ou se é uma mulher estrangeira, para dizer que ela era virgem mesmo. Normalmente, qual é a palavra que está lá então em Isaías? É a palavra alma. A palavra alma é uma jovem. Agora eu pergunto para os irmãos, não precisa ir muito longe. Esse texto tem 2.500 anos. Vamos voltar só 100 anos no Brasil. O que é uma jovem no Brasil? Sinônimo de virgem. Há 100 anos atrás? No Brasil inclusive. Eu fui exagerado, não precisava ir há 100 anos. Mas vamos para 1900. 1900, o que é uma jovem? Agora, o que diz aqui? O profeta Isaías diz, eis que vos dou um sinal. Vai dar um sinal? Que sinal é esse? Eis que uma mulher vai dar luz ao filho. Uma mulher? Que sinal é esse, irmão? Claro que mulher é para dar luz a um filho, óbvio. Então isso não é sinal. O sinal está no que os rabinos entenderam do versículo. De fato, na língua hebraica está alma. Mas os rabinos que traduziram isso para a Septuaginta, que é mais ou menos o segundo século antes do nascimento de Jesus, então 200 anos antes do nascimento de Jesus, eles traduziram a palavra alma. Olha que coisa, irmão, pela palavra grega paternos, que significa virgem. Eles entenderam o texto. Isso 200 anos antes do nascimento de Jesus. Agora vem essa turma falar que nós estamos tudo errado, que só eles estão certos. Eles pensam que a gente é idiota, pensam que a gente não estuda, irmão. Sabe, dá até dó. Então, o sinal é a virgindade. Claro, eis que vos dou um sinal. Que sinal é esse? A virgem conceberá. É um sinal, é algo espantoso, é um milagre que vai acontecer. E não foi isso mesmo? O Verbo se fez carne, nasceu por obra e graça do Espírito Santo e da Virgem. A Virgem Maria, nesse caso. Então, Isaías 7,14. Principais métodos da história humana: cruz e ressurreição. Cruz, pagamento. Ressurreição, vitória. E a ascensão, intercessão. Olha, tudo isso em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 3 e 4. Olha só o que diz. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Isso é a declaração de fé, da fé cristã. E a igreja é a sua missão. Deus vai usar a igreja
como instrumento da propagação da sua palavra. É o que nós lemos em Mateus 28, 19 e 20. É o método que Deus estabeleceu. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, olha, preste atenção na palavra. Façam discípulos de todas as nações. Porque as nações são gentis, são ensinados. O judeu não. O judeu é igual filho de crente que é criado na igreja. Não é idólatra, não fuma, não bebe. Aí aceita Jesus, já batiza logo mesmo. Já também não precisa fazer nem discipulado. Ele já vinha na escola dominical. O judeu era assim. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo. Aquele homem lá da Etiópia. Por que você acha que o Filipe batizou ele logo? O homem tinha ido adorar em Jerusalém, ainda tinha o rolo do profeta Isaías. Pelo amor de Deus, quem que tinha a Bíblia naquela época? O homem tinha. Então batiza logo, irmão. Você entendeu? Aí já sabe, não é idólatra. Não é. Agora, nações, na Grécia, sagrada prostituição, todo tipo de pecado, tem que ensinar, irmão. Você não pode batizar uma pessoa. A pessoa tem igreja, irmão, que dá banho na turma. A pessoa entra a primeira vez na igreja, já vai. Por quê? Que acha que o batismo purifica o homem do pecado, irmão. Aí que está o problema. Por trás dessa doutrina de batizar a pessoa de qualquer jeito, porque acha que vai lavar a pessoa do seu pecado. Irmão, se o batismo resolvesse o nosso problema, Jesus não precisava ter morrido na cruz. João Batista teria resolvido o nosso problema. João Batista batizava todo mundo. Até Jesus foi batizado por João Batista. E Jesus não tinha pecado. Então por que ele foi batizado? Batismo não é para purificar pecado de ninguém. O seu pecado é purificado pelo sangue de Jesus. Só o sangue de Jesus tem poder para lavar o seu espírito, lavar a sua alma, lavar o seu corpo, que é o templo do Espírito Santo. Lavar suas vestiduras para que você possa entrar na cidade pelas portas. Só o sangue de Jesus. Então para que serve o batismo? O batismo é um símbolo de quem já morreu para o mundo e para o pecado, é sepultado nas águas batismais, como símbolo da sua nova vida em Cristo, que agora ele faz parte da igreja, militante. Mas o batismo não é para você, para salvar você. O batismo é para quem já foi salvo pelo sangue de Jesus. Irmão, mas Jesus disse, quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê será condenado. Então é isso mesmo que Jesus disse, ó, quem crer e for batizado será, e quem não crer, não quem não crer e não for batizado, não é isso que Jesus disse, porque o assunto é crença, é fé. Quem crer, tanto é que o ladrão estava lá, o ex-ladrão, na cruz, foi salvo. Não foi batizado, não deu tempo. Mas quem que deve batizar? Todos nós, é uma ordem. Jesus deixou só 2 ordens, irmão. Se você não conseguir seguir nem 2 ordens de Jesus, é ruim, hein, irmão? Tem 612 preceitos na lei de Moisés. E a turma quer seguir Moisés, deixa a barba, põe que par na cabeça, toca trombone na igreja, e chifre de carneiro para baixo e para cima. É uma judaização absurda. E Jesus só pediu 2 coisas: batismo e Santa Ceia. Aí chega no dia da Santa Ceia, inventa o aniversário. Chega no culto de Santa Ceia, inventa de viajar. Ah, vou para Campinas. Olha que fraqueza. Vai outro dia, irmão. Venha participar da Santa Ceia, porque é a ordem do Senhor Jesus. Batismo é a ordem do Senhor Jesus. Quer dizer, o que é importante não faz, o que é acessório faz. Vamos, tem que ir para a escola teológica, pastor Sebastião, não tem jeito. Então Jesus disse, vão e façam discípulos das gentes. Aqui está goim, pagãos, goim, nações. Tá? E Atos 1:8, né? Oh, que coisa boa, vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Irmãos, isso aqui são sociólogos que estão falando, não sou eu não, hein? Sabe por que o islamismo não ganhou a América Latina? Igreja pentecostal. Esse sheik muçulmano vem e sai em nome de Jesus, o cara já cai no chão e é liberto. Aqui, irmão, é em nome de Jesus que nós expulsamos toda mentira, todo engano, toda falsa profecia, em nome de Jesus. Deus tem guardado a América do Sul, porque nós temos igrejas que pregam, têm o poder do Espírito Santo. Redenção como plano, o plano de Deus não foi de improviso. 1 Pedro 1:20, ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos. Então Deus não corrigiu nada, não, Deus vai corrigir o pecado, não. A redenção já estava planejada. Glória a Deus. Antes da fundação do mundo, Cristo já era o Cordeiro.
E isso sabe o que mostra? Soberania, presciência e graça. Deus nos amou, Ele nos amou, glória a Deus por isso. E o plano divino e a doutrina da Trindade, eu fecho aqui. Por quê, irmão? Porque o Pai te amou. E amou de uma tal maneira, porque a Bíblia fala isso, amou de tal maneira, que Ele fez um plano para a sua salvação. Foi o Pai que desenhou o plano. Agora, quem é que vai executar o plano? Não é o Pai, é o Filho. O Pai não se fez carne. O Filho se fez carne, nasceu como ser humano e executou o plano da salvação, morrendo na cruz do Calvário, derramando o sangue dele para a nossa redenção. Voltou como sacerdote, mas enviou uma pessoa para te convencer dessa verdade. Porque não adianta nada o Pai ter um plano e o Filho executar o plano se você não for convencido dele. Então, Pai, Filho e Espírito Santo é fundamental para a nossa salvação. A Trindade é fundamental para a nossa redenção, porque o Pai fez o plano, o Filho executou o plano, mas quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo é a pessoa do Espírito Santo, Senhor e guia da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. 1 João 4, 9 e 10. Nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho para a redenção ou propiciação pelos nossos pecados. Amém, irmãos? Que Deus continue abençoando os irmãos. Foi muito bom estar com vocês. Eu quero aqui, com a permissão do pastor, fazer 2 observações. Eu trouxe 3 livros da minha autoria que está lá atrás. Se os irmãos tiverem interesse, o povo de Israel, Jerusalém no imaginário religioso, do judaísmo ao pentecostalismo, e geografia bíblica, que é o mais novo. Os irmãos que quiserem adquirir, e quiserem que eu escreva o seu nome na língua hebraica, eu escrevo, se você quiser, tá bom? E também, se Deus permitir, de 14 a 28 de novembro de 2027, portanto ainda falta um ano, eu estou com uma caravana levando para o Egito e para Israel. Os irmãos sabem, eu morei em Israel, então eu tenho uma facilidade de levar os irmãos em locais que normalmente os guias turísticos não levam. Se alguém tiver interesse, também tem lá o banner para os irmãos. Muitíssimo obrigado. Obrigado, pastor. Amém.